Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. A nossa autora de hoje é a Ivanise Franco. Ela já está aguardando para conversar com a gente, mas primeiro vou colocar aqui em destaque a capa do livro dela, que é Matemática em Jogo: Tecnologias, Ensino e Ampliação da Base de Conhecimentos na Formação do Professor dos Anos Iniciais. Primeiramente, Ivanise, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Tudo bem, aguardando ansiosa. Ivanise, para a gente começar, então, nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Ivanise, o que que ela faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Que eu me chamo Ivanise Franco Pereira, eu sou doutora em Educação Matemática, trabalho já há mais de 20 anos no ensino superior. Eu venho construindo, né, essa carreira docente do ensino da educação básica. Eu fui devagarzinho construindo. Então, são mais de 20 anos só no ensino superior. Então, antes a gente vai, né, tendo outras experiências, outros conhecimentos. E a trajetória acadêmica foi composta de muitas inquietações que vão, né, se completando, muito estudo, e a gente chegou até aqui. Perfeito, Ivanise. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, eu queria saber de ti como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar então sobre essa tua obra. Uhum. Eu fiz pesquisas, né? Eu estava procurando uma editora para publicação da tese. Eu queria muito que tudo que foi produzido chegasse para mais gente. E eu fui fazendo uma pesquisa bem refinada, assim. E o que me chamou a atenção na Diálogo Freudiano foi a afinidade. Então, dos profissionais, da produção. Então, eu fui investigar, eu fui lá ver os títulos, os livros publicados, autores, né, de todo o país. Então, isso foi para mim bem interessante. Então, eu buscava uma editora que entendesse esse processo, né, que pudesse traduzir o trabalho em livro. E eu encontrei Que bacana! Vou colocar novamente aqui em destaque a capa do livro, que é Matemática em Jogo, Tecnologias, Ensino e Ampliação da Base de Conhecimentos na Formação do Professor dos Anos Iniciais. E aproveito para deixar então um recado para você que nos assiste, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso ao trabalho da Prof. Ivanise Franco, Matemática em Jogo, Tecnologias, Ensino e Ampliação da Base de Conhecimentos na Formação do Professor dos Anos Iniciais. Ivanise, agora vamos falar de fato sobre a tua obra. Eu queria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de pesquisa, o que te motivou a escrever sobre esse assunto e te pedir um spoiler, um gostinho, então, do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Ok. Bom, durante a construção da minha carreira docente, muitas inquietações permearam essa minha carreira. Eu não venho de um universo de formação docente, a minha primeira formação é em ciência da computação. Trabalhei bastante tempo nessa área, mas depois, por um convite, eu fui trabalhar numa escola técnica. E eu tive assim, eu fui percebendo as dificuldades que um professor sem a formação específica tinha. E aí, como era uma escola que
buscava a integração, né, a formação para o trabalho, era uma escola técnica, eu fui atrás disso e eu continuo estudando essa relação educação e trabalho até hoje. Então, aí foi a primeira inquietação. E eu fui buscar formação para dar conta de tudo isso. Conhecimento específico eu tinha, alguma noção, né? Olha, eu tenho que preparar assim, eu tenho que trabalhar assado, mas isso não era suficiente para aquela época. Quem que eu estou formando, para que eu estou formando, né? Como eu quero formar. Então, o comprometimento ali foi o que me trouxe definitivamente para essa carreira docente. Eu fui fazer licenciaturas, eu tenho licenciatura em matemática, em pedagogia, informática também. Eu fui devagarzinho amarrando, né, de acordo com as inquietações que vinham. Depois, com o mestrado, isso tudo assim ferveu de uma forma. Na época do mestrado, o EAD estava começando e eu pude trabalhar bastante essa questão do ensino à distância, que estava efervescendo a partir do ensino técnico. E aí, novas inquietações apareceram, né? Eu já, como professora, então, de matemática, já estava na graduação e eu percebia a dificuldade do professor em trabalhar os conhecimentos da matemática em sala de aula, mas de uma forma mais interativa. Então, aí entram os jogos, e você pediu um spoiler, né, do livro, e aí especificamente os jogos digitais, a gente tem, num contexto da matemática, principalmente, essa dinâmica de utilizar muitos jogos de tabuleiro, de diversos tipos de jogo. Mas, nesse estudo especificamente, nós tratamos dos jogos digitais, que são uma dificuldade perene aí para os professores de ensino fundamental, que eles estão, principalmente Fundamental 1, né, que eles estão muito apegados ali ao concreto. E os conhecimentos matemáticos e a intencionalidade pedagógica, às vezes, não aparece do jeito que a gente gostaria. E aí, esse livro surgiu a partir dessa ideia, dessa proposta. E no doutorado, eu tive a feliz oportunidade de encontrar orientadores que acolhessem essa ideia, que colaborassem, que dirigissem muito bem essa temática, e a gente conseguiu mergulhar, né, na estrutura do ensino, de como o professor dos anos iniciais se prepara para usar os jogos digitais em sala de aula. Que a gente percebe que não é só conhecimento de conteúdo, da matemática propriamente, né, ou conteúdo pedagógico, do como ensinar. Então, o professor precisa da tecnologia, mas tem um jeito para utilizar isso. Então, a gente chama de conteúdo pedagógico, tecnológico, né? Então, tem essa tríade em que o professor precisa trabalhar para que o ensino seja adequado, né? Tenha intencionalidade pedagógica, e a gente pôde, nessa obra, investigar como os professores, e aí eu volto para os professores de pedagogia. Nós estamos trabalhando, então, com professores de Fundamental 1, primeiro a quinto ano, então, não são professores especialistas ainda. Então, a ideia é como os professores são pedagogos,
podem ampliar essa base de conhecimento. O conhecimento em matemática, o conhecimento pedagógico e o conhecimento tecnológico, para poder trabalhar os conceitos, os conteúdos da matemática, tá? A gente chama isso, foi o modelo que eu utilizei nessa obra, o modelo TIPAC. Então, ele faz essa integração, essa tríade aí da tecnologia, da pedagogia e do conteúdo para ensinar. Esse livro passa também por um processo de formação docente. Eu trabalhei com alguns alunas, no caso, do curso de pedagogia da instituição que eu trabalho atualmente, com a intenção de desenvolver também uma prática reflexiva, tá, do professor, porque a gente sabe que a gente só melhora, a gente só amplia, se a gente tiver essa prática reflexiva, e também o letramento digital. Então, foi, assim, uma formação muito interessante, de várias perspectivas, tá? E o ponto central disso são os jogos sérios. E as pessoas podem, às vezes, se indignar, né? Por que jogos sérios? Jogos são jogos, existem diferença entre os sérios ou não. É que aqui a gente discute a intencionalidade pedagógica. E os jogos sérios são aqueles elaborados com essa intenção, para ensinar conceitos matemáticos, no caso, tá? Existem jogos sérios em outras áreas também, sem o viés do entretenimento. Então, não é um passatempo. O professor tem uma intencionalidade com aquilo, e esses jogos promovem o desenvolvimento do sujeito, do aluno, do educando, né? Como a gente chama. É um ambiente controlado, aonde o aluno pode testar as suas hipóteses, ter os retornos imediatos e elaborar outras tentativas dentro de um conteúdo específico. Então, sempre incomodou essa ideia de, como fala, premiação. Não que a gamificação não seja importante, o que eu quero dizer é que não é o foco do estudo aqui, mas a ideia é assim, terminou a atividade mais cedo, pode jogar. Então, só ali para entreter o aluno, para que ele fique quietinho e tal. E para o professor, ele não tinha essa ideia do potencial dos jogos sérios. Então, essa obra explora isso de uma maneira muito interessante, trazendo um link com a formação docente, com a curadoria, sabe? Tem toda uma amarração muito, muito legal que todo professor deveria conhecer. E também, não estou excluindo, imagina, os especialistas de Fundamental 2, aí com essa proposta do Matemática em Jogo, os professores de Fundamental 2, com alguma adaptação, eles podem aplicar no Fundamental 2. Então, a gente deixa essa porta aberta aí também, né? Então, é um material aí com bastante conteúdo, e que a gente espera abrir bastante a cabeça, né, do professor, de modo que ele enxergue o potencial, sabe, daquilo que ele às vezes está deixando ali de lado só para manter o aluno quietinho. E na verdade não é essa a intenção, a proposta.
Que bacana, que bacana. Fica o convite à leitura, então, da obra da Prof. Ivanise Franco, Matemática em Jogo, Tecnologias, Ensino e Ampliação da Base de Conhecimentos na Formação do Professor dos Anos Iniciais. Aproveitando que a gente está com a capa aqui em destaque, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre ela, como é que foi a tua experiência, a jornada junto à editora para a criação da capa e também a diagramação do miolo. Uhum. Olha, eu gostei muito desse processo. A Laura foi assim muito cuidadosa. Ela escuta tudo que a gente fala, o que a gente pensa. Normalmente a gente chega sem algo definido, né? Então, como que a gente chegou nessa cor? Como que a gente chegou nesse nome? Então, claro que a gente já traz também algumas propostas, algumas ideias, mas o cuidado que ela teve, sabe, em preparar, em trazer essa disposição e conseguir mostrar na capa exatamente o que a gente estava pensando. Nossa, era isso mesmo que eu queria. Então, foi um processo muito legal. O cuidado com o trabalho específico ali, a diagramação, sabe? Sempre solícitos. A Karina teve um cuidado também com isso. Então, eu fiquei bastante satisfeita com tudo que a Diálogo Freniano oferece para a gente, da forma que oferece, né? A equipe toda integrada. Para mim, eu acredito que para os outros autores também, isso tenha sido bem, bem legal, bem interessante. Que bacana, que bom saber que a tua experiência foi boa e que ao final dessa jornada toda a equipe conseguiu traduzir aquilo que tu esperava para a tua obra. Então é muito legal ter esse feedback por parte do autor. Aproveito para lembrar você que se interessou pela obra da Prof. Ivanise, Matemática em Jogo, Tecnologias em Ensino e Ampliação da Base dos Conhecimentos na Formação do Professor dos Anos Iniciais, que, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso, então, à obra dela. A gente vai agora para o final do nosso bate-papo e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, porém ainda não a fizeram. Ok. Eu incentivo, né, você, professor, colega, pesquisador, a publicar. O conhecimento não pode ficar fechado, não pode ficar só para nós. Então, essa troca é muito importante. E a gente tem que lembrar da nossa atividade enquanto professor, enquanto pesquisador, o fim social que isso tem. Então, além de ser um sonho, né, a publicação de um livro, de ser uma realização pessoal, profissional, eu acho que dividir esse conhecimento, eu acho que é o mais legal, sabe? O mais importante. E se você quer entender esse processo, procure então, a editora Diálogo Freniano e vem conhecer a nossa obra também, vem entender como que um jogo digital sai do entretenimento, né? Deixa de ser só entretenimento e passa a ter um potencial na mão aí de um professor competente, capacitado, que está interessado em trabalhar ali direitinho, de acordo, ok? Isso. Fica então o recado da Ivanise Franco para você: não deixe o teu conhecimento parado, faça com que o seu conhecimento circule e que mais pessoas então tenham acesso àquilo que você produziu, ao teu trabalho. De repente tem alguém que está só esperando ter acesso ao que você pesquisou para poder continuar uma pesquisa na área também. Então não fique parado. E agora eu gostaria de agradecer a você, Prof. Ivanise, pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Ok, muito obrigada, viu, pelo acolhimento, pelo apoio, foi muito legal.
E a você que nos assistiu até aqui, eu também deixo o nosso muito obrigada e aproveito para deixar um convite para que você nos conheça melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também, né? Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.